Olá, iniciando o nosso bate-papo aqui. Hoje a nossa live será sobre home office. Exatamente isso que está em volta aqui de mim. Vai ser bem bacana hoje, esperando as pessoas entrarem aí. Continue chamando, estamos chamando seus seguidores, continue. Vamos lá, hoje o papo será bem interessante. Às vezes talvez seja polêmico, né? Não sei, vamos ver. Oi, Ju, seja bem-vinda. Poranga entrando. Vamos lá. Por a Poranga. Aguardando a Poranga se conectar com o mundo. Olá, Poranga. Oi, Adiel, tudo bem? Tudo, peraí, deixa eu... Tecnologias. Ninguém sabe o que se passa atrás do home office, né? É, A Ju entrando aí, pessoal entrando. vamos esperar o pessoal entrar e a gente vai ver nosso cenário fake, que não é fake. O nosso cenário é verdadeiro faz tempo já. O meu faz uns quase 3 anos assim. Então, hoje o bate-papo vai ser com essa pessoa aqui, risonha, Poranga, que eu tive a honra de trabalhar. Quantos anos juntos, Poranga? 3, 4, Nossa. 5? Puxa, eu trabalhei lá no SESI Senai 7 anos e pouco. Ah, então, 7 anos juntos, né? Quase 7 oito anos. anos. Quase oito Então, anos. pelo menos 6 anos aí juntos. Depois eu saí, fui bater perna pelo estado, e aí você ficou lá, né? É, isso mesmo. Mas foi uma Legal. época muito legal. Hoje o bate-papo vai ser com a Poranga. Agradecer aí algumas pessoas que estão entrando, né? Os amigos da Poranga, os meus colegas aí. A Poranga vai se apresentar. Eu sou só um especulador, só. Eu sou um professor que resolveu trabalhar em casa. Então, conheço bastante essa vida do home office. Hoje a gente vai falar, eu até fiz a minha colinha aqui do lado, para a gente não se perder, tá bom, Poranga? Sim, Vamos ok, falar, perfeito. vamos falar sobre o home office embrionário do Brasil, comportamento do empregado e do empregador, o que está acontecendo com esse pessoal que resolveu trabalhar em casa e o pessoal que forçosamente está trabalhando em casa, o que é bom, o que é ruim, né? As visões do que a gente acredita, eu e a Poranga, sobre produtividade, e como os profissionais estão encarando isso nessa vida tranquila do home office, suave, né? Aqui é tudo tranquilo, muito tranquilo o home office. Então o bate-papo vai ser com a Poranga, minha convidada aí. A Poranga quiser se apresentar, fique à vontade, Poranga. Estou indo Ah, embora, tchau. não faça isso. Então, nós nos conhecemos, eu e o Adiel nos conhecemos há bastante tempo, continuamos uma amizade apesar de distantes, né, de não trabalhar no Uhum. mesmo lugar, mas continuamos tendo contato e nossos caminhos profissionais foram para áreas similares, né, Adiel? Hoje eu tenho uma consultoria, fez esse ano, está fazendo 6 anos já, e essa consultoria trabalha na área de marketing, que é a minha área, onde eu tenho experiência há mais de 25 anos que eu trabalho nessa área, e o meu sócio na área financeira. Então, a consultoria tem 6 anos, né? Fez 6 anos esse ano e estamos aí na luta, né? Mas conhecemos bem essa, esse status quo de home office, né, Adel? Acabou virando uma forma de trabalho. Claro que não é só home office, né? A gente visita clientes, encontra clientes, faz reuniões pessoais, né? Então isso também é uma parte bastante importante do trabalho, do nosso trabalho, mas do nosso dia a dia praticamente estamos em home office. Ou
ou em áreas de trabalho que não seja em casa, né? Que o pessoal chama de trabalho remoto, né? A gente está num coworking ou enfim, num escritório, num café, mas a gente já tem essa familiaridade com isso, né? Vou falar um pouquinho, as pessoas que não me conhecem são amigos da Poranga, eu sou educador de formação, estou na área da educação há mais de uns 30 anos, acho que um pouquinho mais. Professor Edson entrando aí, alguns colegas. Trabalhei durante 29 anos na mesma instituição que é a Poranga. Depois saí, comecei a trabalhar com algumas áreas não relacionadas à educação, só que nos últimos 3 anos eu decidi que, por aconselhamento de vários amigos e dos próprios familiares, eu abri uma consultoria voltada para o desenvolvimento humano, inicialmente, e posteriormente para a educação. Então hoje o meu foco de atuação é na área de educação e eu trabalho com o desenvolvimento humano como uma das ferramentas, né? Trabalho dentro da instituição de ensino na área de desenvolvimento humano e eventualmente na área de auditoria. Então, é uma área que eu gosto bastante. A Alan entrando aí, seja bem-vindo, Alan. Uma área que eu gosto de investigar, gosto de ver os podres das instituições. É muito bacana. É muito legal, é muito interessante fazer isso. As tripas, bom, né, Adil? Eu digo que a coisa mais engraçada é quando você vê a capivara de uma universidade. Assim, é um negócio impressionante. Mas é legal. Mas a minha área que eu gosto mais é a área de desenvolvimento humano hoje. É uma área que eu estudo relativamente há um bom tempo. E a área que hoje eu sinto que está sendo muito requisitada, viu, Poranga? Muita gente requisitada dessa área. Muito amigo meu psicólogo, psicanalista, pessoas que são consultores, né? Aí o nosso querido trader Gleison também entrando. Seja bem-vindo, Gleison. E eu diria assim para vocês que eu adoro trabalhar no home office. Eu aprendi a trabalhar e gostar muito disso, né? A facilidade que eu vejo do home office é você estar em todos os lugares do jeito que você quiser, desde que você tenha uma internet minimamente razoável para se comunicar com o mundo, né? Essa é uma grande vantagem. Até para fazer reuniões, né? Enfim. Mas quem é entrevistado aqui, quem vai falar bastante sobre isso é a Poranga, e eu vou dando os meus pitacos, né? Falando algumas coisas. Vou trazer polêmica para esse bate-papo. Mas, Poranga, antes de começar a falar sobre a nosso roteirinho aqui, a nossa colinha, eu vou dizer assim, o que eu estou sentindo da área da educação, né? Que é a área que hoje é a minha vida praticamente, né? Muito improviso, algumas coisas de sucesso, bem bacana, e aí envolve tanto a iniciativa privada como a iniciativa pública, só que tanto uma como a outra tem um carinha ali no meio que é um dos interlocutores de tudo isso que vai estar acontecendo, que se chama professor. Eu vejo muita insegurança da parte deles, né? É um desafio muito diferente, né? Mesmo porque o professor ele vive da convivência, do contato com o aluno muito mais próximo. É diferente do professor, e eu estou falando isso do ensino fundamental 1 e 2 até ensino médio, né? Universidade é mais fácil, né? Já se trabalha com EAD há um bom tempo. Mas trabalhar com criança de 7, 8, 9, 10 anos, à distância é um negócio muito diferente, né? Então tem professor aí sofrendo um pouco, né? Ele não sente o aluno, ele não vê o olhinho do aluno. Às vezes é ele e um monte de aluno e ele não consegue interagir. Então é um negócio que mexe muito com eles. E uma das coisas que eu acho que eles não foram preparados é o passo a passo do home office, né? Então, assim, o cara estava fazendo nada, de repente, nada que eu digo do home office, de repente, de um dia para o outro, fecha todas as escolas, vai para casa e daqui a um tempo você recebe a orientação. E aí começaram a chegar essas orientações, né? Algumas quadradas, outras, né? Tem professores que não têm domínio da estrutura, a Ju aqui falando, a Ju está angustiada. Espero que a Ju no final desse bate-papo não fique tanto. Então essas pessoas receberam uma carga emocional muito grande, acima do normal. E é esse dilema aí que eles estão vivendo, né?
Mas vamos ver se a gente ajuda esse povo, né, Orana? Será que a gente ajuda? Vamos tentar, né? Vamos tentar. Vamos Então eu queria que tentar. você falasse um pouquinho disso, né? Falasse um pouquinho dessa coisa que era pouco e agora virou muito, né? Como é que as pessoas estão se sentindo com esse novo desafio, né? Vamos lá. Com você agora. Eu acho, Adel, na verdade, eu tenho conversado bastante com amigos, né, nesse momento, uma grande maioria não trabalha home office ou trabalha remoto, né, a maioria trabalha em empresas, né, e eles têm me contado muitas dificuldades, né. Eu acho que só voltando um pouquinho ao que você falou, essa coisa de jogar uma pessoa de repente numa nova estrutura, numa nova forma de trabalho, tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado bom é que as coisas você acaba aprendendo mais rápido, com mais intensidade, com mais estrutura, vamos dizer assim, como trabalhar em home office e por outro lado, gira esse estresse para quem não está acostumado, para quem tem até tipos de trabalho que não são viáveis home office, né? Quando você fala de algumas prestações de serviço, não tem como ser, gente. Eu acho que a gente foca muito na questão administrativa, nessa parte interna, né? Que já tem uma familiaridade com isso, né? Então, essas pessoas que eu tenho conversado, com os meus amigos e tudo, assim, a situação é bastante difícil, porque o trabalho duplicou ou triplicou, né, a quantidade de assédio no sentido de volume de trabalho aumentou, por quê? Eu acredito. Não existia essa condição natural, né, de você trabalhar longe, né, dos seus superiores ou subordinados, enfim. E isso gera uma certa, acredito, uma certa insegurança. Ah, está sendo produtivo, não está sendo produtivo, está fazendo, não está fazendo. Como a pessoa também não está sendo assediada por outros fatores dentro do escritório, telefones, reuniões, etc., ela também fica concentrada numa distribuição de trabalho que ela acredita que seja ideal, ou importante, ou necessário, e na verdade às vezes não é, né? Então às vezes as pessoas estão sobrecarregadas com isso, porque é tudo muito novo, né? Ninguém está sabendo muito bem trabalhar com isso, nem os gestores, nem os donos das empresas, nem os profissionais que trabalham nas empresas, então acho que isso está gerando estresse também nesse sentido, né? Quando o pessoal começou a falar da pandemia e da quarentena, tu não vai ficar em casa, nós vamos aproveitar, nós vamos fazer cursos online, vai ter, vamos ler vários livros, né? E ninguém consegue fazer quase nada além do trabalho, né? Porque fica exausto, né? Com tanta coisa, né? Então, acho que isso é um ponto negativo, porque, tudo bem, estamos num aprendizado de ambos os lados, né? Tanto de quem é o gestor ou dono da empresa, empresário, como o profissional. Estamos num momento de aprendizado e um momento que muita coisa vai mudar, né, daqui para frente, né? E acredito que o estilo de trabalho, muita gente está gostando do home office ou do trabalho remoto, muita gente já fazia isso, né? Já tem algumas empresas que já tinham esse modelo de trabalho, 3 dias no escritório, 2 dias em casa, ou num retrabalho remoto, num coworking, enfim. Já existia essa condição, essa possibilidade. Hoje não, hoje digamos que é quase que obrigatório, né, a maioria das pessoas estarem em casa. Então, é um aprendizado mútuo, né, muita coisa acredito, vai mudar com isso. Muita gente está gostando muito de trabalhar em casa, né, de ter essa flexibilidade, de ter esse tempo menos tempo de deslocamento, menos estresse, né? Considerar que a pessoa leva 2 horas para chegar no seu trabalho, 2 horas para voltar, então são 4 horas do dia num trânsito, num transporte público. Então, isso
faz com que a pessoa tenha menos estresse. Acho bacana, né? Não, é legal trabalhar home office, eu tenho mais tempo, eu consigo fazer outras coisas nesse tempo que eu perderia no deslocamento, por exemplo, né? Mas tem o outro lado também que eu acho que a gente tem que avaliar bastante, que é o quanto o seu trabalho é possível e é produtivo em home office, né? Não é para todo mundo que isso funciona, para todo tipo de trabalho, para todo tipo de empresa, o tipo de cargo, enfim, é o que você faz, né? Então, nem tudo é produtivo, né? E também tem uma questão pessoal. Tem pessoas que adoram trabalhar em casa e ter esse ambiente, tem disciplina, né? Que isso é super importante, né? É regrado com horários, com tarefas, enfim, sabe se organizar muito bem. E tem gente que não consegue, tem um estilo de trabalho diferente, é mais distraído, enfim, o trabalho numa empresa, dentro de um escritório, com as pessoas, às vezes é uma condição melhor para ela se desenvolver do que no home office. Então, tem vários tipos de pessoa. E não acho que isso é adequado para todo mundo. Falar, todo mundo vai passar a fazer home office, ou a maioria. Não acredito nisso. Acho que vai depender muito da pessoa, do estilo da pessoa, do tipo da empresa, do trabalho que ela faz, enfim. Acho que tem várias variantes aí, né, dentro dessa possibilidade, desse modelo, né? Ó, a Carla Duramelli, acho que é sua amiga. Ela diz o seguinte, que é injusto porque o jovem já nasce com o chip como trabalhar com o computador implantado. É mais ou menos isso. Aí a Ju, que é a professora, fala que... Com certeza as pessoas mais velhas têm mais dificuldade mesmo com a tecnologia, né? Que até quem não está acostumado, né? Agora, que a gente viu vários casos agora aí nesses dias com professores tentando dar aula online que não conseguiram, porque às vezes não tem quem ajude, né, na parte tecnológica, então a pessoa se perde. Então é verdade isso, né? Aí vou contar um pouquinho do que aconteceu no início. Aconteceu comigo assim, da noite para o dia, eu decidi que eu tinha que mudar o estilo de trabalho, porque eu não estava me sentindo produtivo. Durante muito tempo trabalhando em empresa grande, com muito afazeres no dia a dia, então eu me senti muito despreparado, né, assim, para trabalhar de uma outra forma que não fosse essa intensa. E aí o início foi uma piada, né? Eu não tinha horário, eu ia trabalhar de pijama, então não tinha ritmo nenhum. Fiz um pequeno período sabático na minha saída, e aí eu comecei a trabalhar de pijama, e não estava dando certo, né? E estava claro que faltava mudar algumas coisas, né? Mas antes de voltar na minha fala, eu tenho um bom exemplo, né, de uma colega que vive bem longe, ela está dormindo agora, está na Austrália, não, ela está acordando agora. E ela tinha uma sobrecarga muito grande em casa. Então, ela teve que trabalhar bastante em cima disso, né, desse exagero, às vezes, né, dela mesma, de se cobrar demais. Porque quando você está trabalhando, por exemplo, com alguém, tem sempre alguém dando feedback, né? Eu falo que às vezes é para o bem e para o mal o feedback. Está falando alguma coisa, está cobrando alguma coisa. Quando você está distante, você não sente a energia do cara te cobrando, do teu chefe. Então você fica meio que... Agora, se você é um cara muito responsável, parece que triplica isso, né? Porque você fica na dúvida se o cara não fala porque ele não gosta, ou porque ele não quer cobrar de você, ou porque você vai ser mandado embora. Você fica naquele dilema. E aí, buscar esse equilíbrio, ele não é fácil. E aí eu estou falando de um lugar, de um país, onde se trabalha home office há muito tempo. E ela dividia, né? Boa parte do dia dela ela trabalhava em casa, e uma parte muito pequena ela ia ao escritório. O que ajudou a compensar a vida dela, né, no trabalho, foi ela começar a dividir um pouco melhor isso. E aí meio que se preparar para o ambiente do home office, né? E aí, o que eu falo bastante hoje, por exemplo, que antes, né, a Jo aqui falando dos problemas dela, ela fala assim, para mim, além da tecnologia, eu sinto que não consigo ensinar, dá branco, dá dor no estômago. Ju, o
fica tranquila porque é assim mesmo, vai dar branco, vai dar um monte de coisa em você. Mas tem solução, e não é remédio. Uma das soluções é a gente começar a mudar o hábito de forma um pouco menos intensiva. Então, imagina, eu estou trabalhando dentro de uma sala de aula a minha vida inteira, de repente a diretora falou, vai para casa, você vai ter que trabalhar em casa, porque estamos no meio de uma pandemia, e aí nós vamos passando para você as informações. Quando eu chego em casa, a primeira sensação é essa, né? De tranquilidade, liberdade, trabalhando em casa, mais confortável trabalhar de pijama. Só que aí começa, né? Primeiro vem o momento da ilusão, depois a pessoa começa a sentir, porque às vezes a informação não chega, demora para chegar, que era diferente do ambiente, por exemplo, do ambiente escolar ou do ambiente da empresa. Sim. E aí ele tem que mudar da noite para o dia. E aí é o grande problema, Orlando. Eu falo sempre que se ele mudar um pequeno hábito diariamente, essa dor é menor. E aí eu comecei a fazer algumas coisas. Primeiro, eu mudei um dos quartos, né, do apartamento. Virou um escritório mesmo. Uhum. Então eu me sentia já no escritório. Troquei a minha cadeira. E na época eu consegui trocar o meu computador, um computador mais moderno, que não me cansava tanto a vista. Troquei todos os meus óculos que eu trabalho. Faz uma diferença enorme, essas pessoas elas não sabem. Então, existe uma emissão de uma luz dos computadores e de qualquer equipamento eletrônico. Você precisa ter proteção. Às vezes ela fala, mas não tem nenhum problema. Sim, tem problema sim. Isso, durante o dia, 3, 4 horas, você de frente de um equipamento, isso cansa, né? Principalmente se você tiver uma idade um pouco mais avançada. Então, mudando alguns hábitos inicialmente, ajuda bastante. Agora, mudar tudo do jeito que está acontecendo, isso traz muito desconforto, né? E aí, talvez o pior seja o outro lado que também não tem habilidade com essa tecnologia. Por exemplo, criança, uma pessoa que não tem habilidade ou não gosta disso. Então, assim, a pessoa que está lidando, ela que está comandando o trabalho ou a aula, ela sente muito isso. Então, eu sempre recomendo começar a mudar alguns hábitos. Porque se você muda os seus hábitos primeiro, os outros, eles vêm na sequência. Então você começa a levantar e coloca uma roupa como se você fosse para o escritório. Tem amigos meus, porque uma amiga minha, ela se veste como se ela fosse para o escritório. Salto alto, ela vai para o escritório dela, na casa dela, e trabalha dessa forma. Sim. Foi uma forma que ela usou para vencer essa barreira, né? Então eu vejo que essa mudança e hábito a gente não consegue mudar sem consistência. Assim, um hábito para a gente mudar, eu tenho que fazer isso todos os dias. Sim. Se eu fizer isso todos os dias, fica muito mais difícil, né? E aí o que toma conta da gente, né? Insegurança, medo, dor no estômago, como diz aqui a Ju, que é a professora, né? Porque é difícil ensinar criança. Às vezes é difícil você fazer uma reunião à distância com um cliente um pouco mais comunicativo e visual. Né? A gente sabe disso. O cara que é muito visual, ele quer ver você, ele quer sentir a tua energia, quer ver se você realmente está firme no propósito da tua proposta de trabalho. Então, às vezes, isso pega muito, né? Com certeza. Eu acredito que isso é o grande quê da questão com relação ao trabalho corporativo, né, e o trabalho em home office, como é que você interage com as pessoas só no modo virtual, como que a empresa consegue transmitir para você, deixar você participar e fazer parte de uma cultura organizacional, a questão da marca, a questão do ambiente, né, das pessoas que trabalham, as trocas que você faz. Então, eu acho que isso está muito ligado ao ser humano, né, às relações humanas, e também está ligado a essa identidade de marca das empresas, né? É muito difícil você ter isso num grupo completamente out, né, da empresa.
Pode ser que isso mude com o tempo. A gente sabe que hoje, por exemplo, nas startups é super comum trabalho remoto, home office, enfim, não tem essa necessidade de estar o tempo todo juntos, mas eu acho que essa identidade, essa marca, né, o brand da empresa, sem estar todo mundo junto, as pessoas que trabalham juntas, ou pelo menos se veem, se encontrem, né, para trocar ideias, e tem interação, e tenha compartilhamento de informações, e de sensações, e de opiniões, de sugestões dentro da empresa, é muito complexo isso, acho que isso não funciona muito bem, né. Eu acho isso uma dificuldade, eu acho que vai ser uma dificuldade pensando num novo estilo de trabalho, muito pensado em home office, ou na distância, ou num trabalho remoto. Acho que isso tem que ser bastante avaliado, porque é muito fácil isso se diluir, né? Num ambiente que não é um ambiente corporativo, né? Então, acho que isso faz diferença, sim, né? Faz bastante diferença. Uma das coisas que é fato, no início, quando nós mudamos esse tipo de... quando a gente sai do mundo corporativo, do ambiente de trabalho normal, e vamos para o home office, existe sim um acúmulo de tarefas, né? É natural isso. Então as pessoas elas têm que entender que isso faz parte do início. Acúmulo de tarefas para conhecer tecnologia, para conhecer equipamentos que realmente atendam à necessidade daquele momento dela. É importante saber isso, né? E se a pessoa tiver condição de adquirir equipamentos que facilitem isso, ótimo, porque isso ajuda bastante. No início eu tinha um computador que não me ajudava, então assim, eu tinha uma internet super rápida, só que eu não conseguia rodar quase nenhum programa dentro dele. E ele era um computador que não me dava conforto para trabalhar também. E aí eu tive que mudar tudo isso. Então, no início, é sim muito trabalhoso. Mas eu acredito, Poranga, que passando de um estágio, que é o estágio da aceitação. Eu estava até falando isso com um colega hoje na parte da tarde, né, o Gleison, que é a vulnerabilidade. A gente tem que entender que nesse momento nós estamos aí para aprender. Né? E que bom que a gente tem dentro de casa, às vezes, um jovem que tem um chip lá grudado na cabeça que parece que o bicho nasceu sabendo tudo sobre tecnologia, né? Então, aproveita essa oportunidade, né? E, realmente, né, quando as pessoas começaram a falar, vamos estudar, vamos ler, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu falei, não vai rolar nada, o cara vai ficar... E, assim, às vezes é tão surpreendente a tecnologia, quando a gente absorve, entende como é que funcionam os mecanismos de busca de informação. E aí o cara, de repente, ele está lá com trocentas abinhas abertas e aquilo tira a atenção dele diariamente, se ele não tomar cuidado. Então, uma das coisas que eu sempre recomendo, né, é, primeiro, tire tudo que te chame a atenção naquilo que você está trabalhando, principalmente se for o equipamento, se for o notebook, enfim. Tire tudo. Só deixa aquilo que você está trabalhando, para ficar focado. Ou algo que tenha uma relação direta. Então, o WhatsApp fecha, Telegram fecha tudo. Porque aquilo chama muita atenção. Não entendi. As distrações. As distrações. Então, e nesse ambiente, você tem muita distração, né, quando você está. E aí eu vou falar um pouquinho que nós conversamos essa semana, do assédio da família, né, Poranga? Tem outro detalhe também. Você está aqui tranquilo, trabalhando, fechando um trabalho, de repente bate na porta a tua esposa, o teu marido, até o gato entra no escritório às vezes, né? Isso, querendo ou não, atrapalha, né? E aí você tem que criar também uma regra, né? Senão você não consegue você não consegue ser produtivo, né? Então eu criei uma regra. Então, porta fechada, ninguém nem bate na porta, porque sabe que eu estou trabalhando no escritório. Sim. É uma regra. Sim. Então, só bate se estiver pegando fogo no prédio. Fora isso, ninguém entra. Então, criar esses pequenos hábitos para que depois você comece a criar hábitos mais sofisticados, né? Então, você ter 2 equipamentos ao mesmo tempo trabalhando a seu favor, não contra, né? Sim. Você ter mecanismos de comunicação, você parar durante um processo de home office, realmente parar e ler. Para mim é crucial isso, eu sempre recomendo
parar e ler coisas, não se depender tanto de tecnologia, mas ler algum livro, né? E de preferência que não tenha nada a ver com o que você está fazendo. Isso faz com que você comece a relaxar também, né? Relaxar em todos os sentidos, né? Mentalmente, emocionalmente também, que é importante. Às vezes, sim, dá aquela parada para o cafezinho, como você faz na escola, faz na empresa, né? Sim, Se tiver alguém sim. para fofocar, também fofoca. Fala mal do vizinho, faça alguma coisa para relaxar, né? Porque se você ficar Sim. enfurnado dentro do teu escritório, vai acontecer o que aconteceu comigo, por exemplo. No primeiro mês, eu ficava quase 12 horas na frente do computador. E eu me sentia improdutivo. Parecia que o negócio Sim. não andava. E aí eu fui tirando algumas coisas, né? E aí a dor de estômago, Ju, foi diminuindo, né? Aí eu fui aprendendo com alguns amigos novas formas de trabalhar, né? E aqui o Marcelo Stocco, deve ser amigo seu, ó. Esse home office, em razão da pandemia, é diferente. Acumula trabalho com fazeres domésticos e filhos, é isso mesmo. É desse jeito mesmo. Só que para mim não é novo e para Coranga também não é. Para muita gente não é, viu, Marcelo? Aqui em casa estamos nos adaptando bem, mas conheço pessoas que estão relatando como um caos. É verdade, conheço um monte de gente. Mas é isso. Mas olha que legal, tem a Ana que ela faz atendimento à distância, cara. Deve ter muita gente fazendo isso. Ela é uma secretária virtual. Então ela faz isso já há um tempo, ela utiliza desse mecanismo à distância para diminuir o custo da empresa que contrata ela, né? E é para ela resolver de forma mais rápida, né? Então é uma coisa positiva, né? Então, se tem mais alguém aqui perguntando ou falando alguma coisa. E uma coisa que é importante, né? Acho que talvez o ponto mais positivo de tudo isso é isso que você disse no início aí. Menos trânsito, isso é verdade, talvez em São Paulo menos, né? Porque inventaram aí um tal de rodízio aí. Mas, por exemplo, gasto público por ano diminuiu sensivelmente. Por exemplo, o que se gasta numa Câmara Federal e Estadual se diminuiu muito. Os caras não estão lá, estão fazendo à distância. Então, Sim. com certeza, custo com estadia, com ajuda não sei o que, ajuda paletó, ajuda não sei das coisas, isso diminuiu bastante. E para as empresas que trabalhavam já com esse perfil, elas estão se mantendo, né? Até o momento, logicamente, que as empresas que elas fazem negócio começarem a degringolar, se isso vier acontecer. E aí a Carla aqui fala de novo que o problema maior é a distração. É isso mesmo, Carla. É muita distração. Se a gente não tomar cuidado, um pernilongo no início passa, você distancia daquilo que você está fazendo. É importante, sim. Eu sempre, não sei como você trabalha, Poranga, eu deixo sempre anotações do lado. Caneta e algo para anotar. Isso era o início, eu sempre fazia assim. Hoje eu trabalho com dois equipamentos, eu uso um equipamento eletrônico para anotar tudo. É uma forma que eu encontrei, me facilita mais, eu consigo fazer isso tudo de uma forma mais conjugada, né? Eventualmente, quando eu estou trabalhando, atendendo alguém, eu uso, sim, lápis, caneta, faço algumas apresentações, então dá para se fazer muita coisa, né? Hoje a tecnologia, ela possibilita você fazer reuniões produtivas, né? E aí eu falo o seguinte para você, eu acho que hoje eu faço mais reuniões produtivas do que antes. Mas, então, assim, tem um horário, o cara entra, logicamente, contando com a colaboração do outro lado, né? Então, eu acho que isso me ajudou bastante, né? Enfim, cada um vai encontrar o seu no início, né? Sim, com certeza. Eu gosto de trabalhar também sou do old school, né? Papel e caneta e anoto muita coisa. Gosto de anotar, gosto de escrever. Para mim é mais fácil para memorizar e também para guardar. Depois eu guardo esse material, não se perde, né? E a gente vai lê muita coisa, faz muita pesquisa, então é muita informação. Então você vai anotando uns tópicos, vai fazendo, acho que isso ajuda bastante, né? E o que você falou, realmente, eu acho que tem que criar hábitos e e esses hábitos virarem uma metodologia de trabalho, né? Que aí Sim. você vai criar a sua metodologia, né? E realmente cada um tem um jeito, né? Um estilo de trabalho de fazer
de fazer as suas coisas, que é único, né? É de cada um, né? Mas eu acho também, Adiel, complementando o que você está falando com relação às empresas, a gente tem aí dei uma pesquisada, vi duas vertentes. Uma que acha que trabalhar em home office é o futuro e tem produtividade de 15 a 30% pelos nossos funcionários, né, um aumento de produtividade. Por outro lado, você tem os caras que não acreditam nisso, acreditam que o trabalho remoto, o home office, é um processo que é lento, né, complexo e lento, que não é assim, porque foi para home office amanhã vai já sair super produtivo, que isso não acontece. E as preocupações inerentes a isso, né? Pode ter muita terceirização, ter muita intensificação de jornada, de trabalho, perda de direitos, né? Então, eu acho que aí é um outro ponto super, super importante para a gente bater uma bola, conversar, que a gente tinha já previamente conversado, eu acho que isso é importantíssimo, é a questão jurídica, né? A questão dos direitos trabalhistas, como você protege o trabalhador no home office, como você subsidia esse trabalhador na questão de custos que ele tem. Então, ele tem que ter um computador, que a empresa que vai ceder, ele tem que ter internet super boa e rápida. Quem vai pagar essa internet é o empregador. E outras, você tem a luz, né, a questão da energia elétrica, enfim, você tem vários adendos aí no home office que devem ser pensados e avaliados e criados critérios para que isso seja justo para os ambos os lados, né? Tanto para o empregador como para o empregado, né? E uma coisa que eu acho que é preocupante, por isso eu não acredito numa transformação home office com muita velocidade, é a questão de segurança de dados, né? Isso é fundamental. Então, as empresas que trabalham com dados sigilosos, com informações sigilosas, que a maioria, né, tem dados sigilosos, né? Você está trabalhando fora do seu ambiente, não tem uma segurança, não tem um sistema de segurança eficaz, mesmo que o computador seja da empresa, ou laptop, está sujeito a ter uma evasão, né, de um vírus, ou seja o que for, e isso pode ser exposto de forma que não deveria, né? Então, isso também é preocupante nessa relação, né? Como que vai ser, não só na questão da confiança, né? De você passar dados e trabalhar com dados fora do escritório, do âmbito, não que isso seja garantido 100%, né? Mas é muito mais difícil, né? Até porque você tem um controle interno, né? De um sistema de segurança interno que verifica se você está mandando, enviando dados para fora, que dados que você envia e tal. Num laptop na sua casa é muito mais complexo de controlar isso. Então, eu acho que isso também é um fator que é relevante nessa questão de trabalho em casa, né? Como que eles vão trabalhar, como que eles vão lidar com isso, né? Aqui a Mônica Ricato, deve ser amiga sua, não funciona em home office com 2 filhos. Eu tenho. Você tem que criar, Mônica, você vai ter que criar alguns hábitos com eles. Se eles forem pequenos, melhor ainda. Se forem maiores, mais fácil, né? Mas se tivesse que recomendar alguma coisa para você, você tem que criar pequenos hábitos. Porque aí você também trabalha essa mudança de hábito com a família. Infelizmente é isso. Mas a tecnologia veio para ficar, até a audiência ser online. Isso. A audiência já é online, né? A gente já consegue fazer muita coisa online. Agora, pegando esse gancho, Poranga, eu vou dizer o seguinte. Nos países mais livres economicamente, isso acontece de forma muito mais natural do que aqui no Brasil. Países que eu digo mais livres são países mais economicamente mais fortes que o Brasil, né? Que agora, depois dessa pandemia, eu não sei como vai ficar, mas até então, até antes da pandemia, esses países, Austrália, Oceania, toda a parte da Oceania ali, inclusive a própria Índia, essa facilidade de você trabalhar em casa, trabalhar de uma outra forma, de forma remota, já faz parte das empresas, né? E essa facilidade tem a ver também com as obrigações da empresa. Então, você tem contratos mais flexíveis com os funcionários,
né? Algumas responsabilidades são responsabilidades jurídicas, tanto por parte da empresa como parte do funcionário. Essas pessoas que eu te falei que trabalham na Austrália é dessa forma, trabalham em um ambiente que é da área da saúde, então existe sim, existe o risco, como em qualquer lugar do mundo, existe risco também dentro de um ambiente corporativo físico isso acontecer. Só que o grande problema é a falta de preparação, que acho que esse é o grande dilema que o Brasil está vivendo hoje e possivelmente esses países aí que estão ainda se desenvolvendo economicamente, né? E eu acredito também, na minha opinião, Poranga, que o Brasil ainda sofre muito, né, em especial o Brasil, sofre muito com embates que, na minha opinião, são muito mais ideológicos do que qualquer outra coisa, né? Então você não aplica uma tecnologia. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, das escolas. Existe uma conversa velada, né, das pessoas que estão relacionadas a sindicato, a órgãos aí relacionados que são ligados aos professores, dizendo que as pessoas não estão recebendo na plenitude toda a forma possível de educação desta forma. Isso é lógico, é perfeito. Mas vou dizer para essas pessoas que dentro da escola isso continua acontecendo também. Então não é porque a tecnologia chegou que tem menos possibilidade ou menos acesso. Esse problema já existe já. Então, existe sim uma necessidade de se rever bastante coisa. Porque se eu vou mudar mesmo, se isso vai acontecer, eu acho que é até natural que as empresas, que o sistema jurídico olhe para isso de um outro jeito, né? Que a gente fique mais livre para discutir isso com as empresas, que, na minha opinião, é mais saudável. Só que isso, e aí eu concordo com você, precisa ter maturidade, né? E, na minha opinião, falta maturidade bastante ainda. Concordo. Cultural. Só que tem um dado interessante. Aí eu vou falar a história de um amigo meu, que ele é um CEO de uma empresa de autopeça. Durante um bom período, essa empresa dele ela fazia monoblocos, né, para várias montadoras no Brasil. E ele falava o seguinte para mim: Adiel, quando o brasileiro está lá fora, e ele que levava, ele que montava as equipes fora do Brasil, quando o brasileiro está lá fora, ele tem um nível de produtividade muito diferente, somente quando trabalhava remotamente. Porque ele é induzido naturalmente pela cultura do país ou das pessoas que estão com ele a ter outro tipo de comportamento. Então, é uma maturidade que o cara acaba adquirindo no rolo compressor ali. Eu acredito que isso vai demorar um pouco no Brasil, então a gente vai ter muito embate ainda. Isso é justo, isso não é justo, né? Mas eu sou uma pessoa que depois de 3 anos, por exemplo, eu diria o seguinte: eu prefiro a liberdade de uma negociação com uma empresa para resolver os problemas do que ficar nesse impasse, né? Por exemplo, criar, sim, mecanismos que eu consiga medir o quanto eu estou valendo no meu serviço. Uma coisa é estar presente. E aí eu tenho que ser sincero comigo primeiro, né? Para que eu não fique sofrendo, fique brigando com essas coisas, né? E a outra é o quanto eu estou valendo quando eu estou na empresa. Então, quando eu estou atendendo uma pessoa pessoalmente, que é muito raro hoje, eu cobro, mesmo antes da pandemia, eu cobro X. Eu cobro no meu ambiente de trabalho, eu vou cobrar outro valor. Isso é claro. Para mim, isso é claro. Então, eu criei uma cultura, né, no meu ambiente de trabalho que é para favorecer, inclusive, o meu trabalho chegar em várias pessoas. Então, acredito que o que você está falando está perfeito, né? Vai ter pessoas que da área da educação reclamando bastante sobre, mas eu não tenho equipamento, me forçaram a fazer isso, e não é só da iniciativa pública, mas também da privada. Como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho acesso a isso, meu equipamento não é bom, né? Agora, o Gleison que está perguntando, está falando, como gerenciar as relações humanas no seio familiar? Por um lado, a necessidade de entrega da empresa e, por outro, a necessidade da família. Tudo acaba se misturando e criando conflitos. Sim e não, Gleison. Vou falar depois a Poranga vai dar a opinião dela. Sim, no início, literalmente é uma zona. Você mistura tudo. Você briga com a esposa, você está brigando com o chefe. Enfim, não é um ambiente muito saudável no início. Só que você tem que criar algumas regras mínimas. Não adianta criar uma regra extremamente
dura, né? Como você fazia na empresa, fazia no ambiente de trabalho, seu, no teu escritório, para dentro da tua casa. A sua esposa vai sempre olhar você, o seu marido vai se olhar como o parceiro ou a parceira, e os teus filhos sempre como pai e mãe. Não vai ser diferente. Então, unir isso, sentar e fazer uma conversa, né? Conversar, olha, vamos sentar aqui. Vai ser desse jeito, né? Em algum momento, o pai, a mãe, eu vou estar dentro do escritório, eu não posso ser interrompido. E sabe o que é bacana, Poranga? Né? E aí eu respondo para o Gleison também. A produtividade, ela aumenta e o tempo de trabalho, para mim, pelo menos, né? Foi diminuindo. Então, hoje eu consigo ser bem produtivo em poucas horas do dia. E aí eu aproveito as outras horas, inclusive, para me divertir mesmo. E isso que é legal. Essa liberdade do home office, ela acontece, demora. Mas acontece. Mas o que você acha disso? É bagunçado do início? Ah, lógico que é, né? Primeiro que é totalmente diferente do que você estava acostumado, né? Tá o tempo todo com pessoas em reunião, fora do seu ambiente, né? Totalmente diferente passar a trabalhar em home office, né? Aí realmente você tem que pôr limites, né? Para todos os participantes da família e a si próprio, né? Em primeiro lugar, né? O que eu vou fazer, como eu vou fazer, meus horários, eu vou trabalhar de tal hora a tal hora. Cada um tem um método, né, de trabalho, mas precisa ter isso, né? Precisa ter um mínimo de organização, né? Eu acho que neste momento que nós estamos vivendo digamos que é um pouco mais complexo, porque você não tem algumas insumos ou algumas ajudas, vamos dizer assim, nesse momento que você, por exemplo, que eu tinha até antes da pandemia, eu tenho uma moça que me ajuda aqui em casa, que vem trabalhar aqui, que faz todo o serviço da casa, então eu não precisava me preocupar com isso. Eu tenho uma pessoa que cuida disso para mim e eu podia ficar livre para fazer as minhas coisas, né? Meus trabalhos, meus estudos, escrever e tudo mais. Hoje acumulou, eu acho que para a maioria das pessoas que não são solteiras, que estão casadas, tendo filhos ou não tendo filhos, o acúmulo do trabalho de casa veio junto com o trabalho fora de casa, né? Então, e você não tem ninguém para te ajudar nesse momento. Então, você tem que se desdobrar em mil. Então, eu entendo essa desorganização, essa confusão, você fica perdido. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer almoço, eu vou estudar, eu vou ler, eu vou trabalhar, né? Eu preciso não, precisa lavar roupa, eu preciso passar roupa, então assim, é complicado. Então eu entendo que neste momento o home office, para quem não estava em home office, é bem mais difícil ainda. Para a gente que já estava, já é complicado, porque você não tem mais uma pessoa para te deixar cuidar do que para você é mais importante, no caso trabalho, estudos e tudo mais. Para quem não tinha, veio tudo de uma vez. Veio isso, o trabalho, a casa, os filhos, e sem ninguém para ajudar. Então, foi uma bomba mesmo, né? No meio do home office da pessoa. Mas sabe, aí eu vou falar para a Carla, que mandou falando sobre deslocamento. Uma das coisas que me ajudou bastante, cara, foi isso, né? Eu gastava muito tempo me deslocando para atender pessoas em São Paulo. Assim, eu demorava 2, 3 horas. Então, e aí eu comecei a criar um home office no Uber e no táxi. Não funcionou para mim, não funcionou. Porque dependendo do trabalho que você desenvolve, não funciona. Porque às vezes você precisa realmente de um ambiente mais tranquilo para gerenciar as tarefas. Então, sim, existe um ponto muito positivo, mas o negativo talvez seja esse, né? Talvez você, dependendo do tipo de trabalho, você realmente precise mudar algumas coisas do seu comportamento. Então eu digo bastante. Primeiro, começa a mudar pequenos hábitos da sua vida. E aí você começa a trazer outros hábitos que são mais, como eu disse antes, mais chiques, né? Então você traz coisas mais... Põe uma flor dentro do seu... Traz o ambiente como se fosse teu escritório. Eu estou fazendo isso aos poucos. Eu estava com essa ideia de criar, assim, olha como funciona a nossa cabeça, né? Bom, agora já me troco,
venho para o meu escritório, faço o que tem que fazer, depois tiro a roupa e deixo lá, guardo ela. E depois o segundo passo, não, vou transformar meu escritório num super escritório. A segunda parte não funciona até hoje. Então, assim, o que me traz conforto no ambiente? Né? Então, eu fui mudando. O que me traz conforto? O que não me traz conforto? Então, é importante você tirando essas coisas. E aí, o segundo passo, que eu acho que também mudou bastante a minha vida, no lado positivo, foi sim estar perto da família, efetivamente. Né? Diferente de você, Poranga, nós decidimos não ter mais ninguém dentro de casa nos ajudando. Eu tenho um apartamento relativamente grande, há muito tempo antes da pandemia. Então, nós nos virávamos, eu, minha esposa e a mais nova, sozinhos. É mais difícil? É mais difícil. Só que me obrigou a ter uma outra rotina, um pouco mais organizada. Né? Então, isso me facilitou bastante. Então, foi o terceiro hábito que eu adquiri e que talvez eu não abra mais mão, nem eu nem minha esposa. Nós cuidávamos de tudo isso. Então, a gente sabe agora exatamente o que está acontecendo na casa. Antes era meio assim, a pessoa mudava um palito de fósforo, a gente ficava perdido em casa. Hoje não. Hoje a gente sabe onde a gente coloca as coisas, né? A Poranga, se você tivesse que falar 5 coisas para as pessoas que estão começando a trabalhar, 5, hein? Coisas para que estão começando a trabalhar em home office, e caiu uma bomba dentro da casa dela, chamada home office, que ela está perdida, que está angustiada. Eu falo que ela tem que começar a tomar chá de boldo, chá de camomila. Mas não é ruim, viu, gente? Não é ruim, não é ruim. Depois eu falo 3, eu deixo você falar 5, eu falo 3. Aí fale 5 opiniões. Não é difícil, né? Acho que independente do momento que a gente está vivendo ou não, uma é paciência. Acho que a segunda seria uma disciplina, organização, resiliência. E eu acho que é importante também ter momentos de lazer, sabe? Momentos de distração. Ah, você está estudando, ou você trabalhou, daqui a pouco, como você falou, vai tomar um café, eu vou comer um pedaço de bolo, eu vou ler meu horóscopo do dia, sabe? Uma coisa que não tem na vou ler um mantra, eu vou ler sei lá, sabe? Sai daquele ambiente do que você está acostumado, não só de trabalho, de conteúdos de trabalho, como que você sempre costuma ler como hábito, né? Vai para uma outra coisa que não tem nada a ver, vai ouvir uma música, vai ouvir uma palestra de uma pessoa que fala sobre meditação, sabe? Eu acho que tem que ter um momento de aprendizado nisso tudo também. Acho que é importante ter coisas diferentes do que a gente está acostumado, sair do conforto, sabe? Da zona de conforto, né? E acho que isso é super importante também, quando a gente está em home office, trabalhando em casa. Eu acho que é importante ter essas escapadas, vamos falar assim, né? Que são produtivas para você, né? Como pessoa, né? Que você gosta de fazer, né? Então, eu acho que isso é bem bacana. Eu recomendo. Falei 5 já, né? Já, olha, a Mônica Ricato, deve ser sua amiga, tem empresas que estão rigorosas com os funcionários em home office. Querem ter certeza que a pessoa está realmente trabalhando. É isso mesmo. É isso mesmo. Só que, Mônica, já existe bastante, né, controle hoje. As empresas, elas têm hoje mecanismos hoje que ela pode controlar, inclusive o que você acessa, à distância, né? Então hoje isso já pode acontecer. Dá para fazer muito. O que falta, talvez, é uma cultura de confiabilidade, né? As empresas hoje, Mônica, elas não querem gastar para contratar. Então elas pegam a primeira pessoa que talvez algum responsável ali pelo recrutamento tenha empatia. Então, elas não querem usar um instrumento de avaliação, elas não querem contratar uma empresa para fazer isso. Então, ela tem uma perda inicial, ela tem um ganho inicial, uma perda lá na frente. Então, isso é comum. Não sei se isso vai ser tão rápido, né? Como o home office entrou na nossa vida,
mas é uma tendência. E aí, se eu tivesse que falar 3 coisas por ano, fala só 3, tá bom? Só 3. Não fale, Primeiro, não fale. primeira coisa, seja vulnerável, moçada. Seja vulnerável. Aceite que se você não sabe nada, aceite que você não sabe nada. Primeira coisa. Mas é você aceitando para você mesmo, não é para os outros, não é falando para os outros. Fale que você é um analfabeto funcional de Instagram, de Telegram, de Zoom. E boa. Esse é o primeiro passo. Então, eu não tenho nenhuma identificação com home office e eu preciso fazer. Assuma isso. O importante é você assumir isso. Agora, se você tiver que fazer alguma coisa que você não gosta, recomendo, é o segundo passo. Faça pequenos hábitos que dê para você consistência. Se você quiser mudar da noite para o dia, você não vai conseguir, você vai sofrer muito. Então, pequenos hábitos, né? Levante, coloque na sua mente que você está num ambiente diferente do seu ambiente de trabalho, comece a mudar algumas coisas do dia a dia, não vá trabalhar de pijama, primeiro não vá trabalhar de pijama, eventualmente faça isso, mas não vá trabalhar de pijama, né? Procure criar regras, aí o terceiro, aí eu vou concordar plenamente com a Poranga, procure criar regras pequenas, não vá querer achar que a tua casa é a empresa que você trabalha, porque senão você vai se danar. Você vai ter muito problema com seu marido que te ama, com sua esposa que te adora e com seus filhos que veem com você como super-herói. Então, diminua essa exigência com você mesmo. Fora isso, entender que faz parte essa mudança, não tem como voltar. Um amigo meu que trabalha com tecnologia, Porana, disse recentemente para ele, trabalha há muito tempo com isso. Ele disse que nós avançamos 20 anos em 3 meses, forçosamente. Sim. Com e sem tecnologia. Hábitos, né? Instrumentos, equipamentos, forma de pensar também, né? Forma de se cumprimentar. Né? Então, isso faz parte da nossa vida, então não tem como mudar. É isso, Poranga. O Instagram já está falando, oi, tô indo embora. Querida, o assunto é muito legal, né? Muito bacana para quem vive isso, né? Se eu tivesse que falar alguma coisa, insistem, né? Insistam nesse assunto que vale a pena e nós estamos aí no meio dessa pedrada, moçada. Estamos aí, a gente tem que buscar solução, né? E uma das coisas que me trouxe bastante home office, que eu já me achava um cara criativo, depois que o home office veio para minha vida, eu me tornei mais criativo. Aliás, eu não era nem um pouquinho criativo antes. Agora eu sou. Franga, deixa sua mensagem final. Obrigado, querida, pela sua maravilhosa participação. Suas risadas me deixam muito feliz ainda. Muito engraçado conversar com você em todos os sentidos, né? Obrigada, eu que agradeço. Foi uma delícia conversar com você. Acho que é um momento diferente que a gente está vivendo. Acho que a gente tem que realmente tirar um aprendizado disso tudo, né? Eu que agradeço. Beijo para os meus amigos que estão aí. Beijo, beijo, beijo. E até a próxima. Qualquer hora a gente aparece de novo, né, Adiel? Agora você que me chama. Pessoal, tá amigo da Poranga, um grande prazer aí. Espero que vocês passem por esse momento aí turbulento e grandes amigos aí, ex-SESI, professores, fiquem com Deus, um grande beijo. Tchau, Poranga. Obrigado, querida. Tchau, obrigadão. Até. Ficará 24 horas no ar aí a nossa live, viu, pô? Tá bom? Valeu. Ótimo. Valeu. Obrigado. Beijo. Tchau, tchau.